curva da felicidade aumenta aos 50 anos, mas antes disso há um pânico de envelhecer e a ilusão de que não há mais espaço para sonhar. Eu estou lendo para você um trechinho do que consta aqui, a HQ Ser Livre Depois dos 40, uma história em quadrinho dedicada às mulheres, principalmente às mulheres maduras, às mulheres acima de 40 anos, que lidam com a invisibilidade social, a ausência de sonhos ou as cobranças infinitas impostas a nós mulheres ao longo das décadas. Aqui eu te proponho a oportunidade de refletir sobre recomeços, sobre empoderamento feminino e sobre possibilidades de encontrar novos caminhos através da jornada do autoconhecimento, que pode ser feita através de você ou através das páginas desse livro que contam uma emocionante e comovente história real. Eu, Ana Kátia Guerra, te convido a prestigiar essa obra literária que vai mexer com seu coração, assim como mexeu com o meu. E quem me conhece sabe que eu sou amante das palavras. E é óbvio que nesse dia eu não poderia descrever palavras para expressar o que está guardado aqui dentro do meu coração. As palavras, elas são a nossa fonte inesgotável de conhecimento. O Dia Internacional da Mulher sempre foi um símbolo de luta. Ao longo dos séculos, conquistamos direitos, quebramos barreiras e provamos dia após dia que somos capazes de transformar o mundo. Mas há uma batalha que ainda travamos silenciosamente: a luta contra a invisibilidade imposta às mulheres após os 40 anos. Nesta data, nós celebramos muito mais do que conquistas. Celebramos a resistência, a coragem e a força de recomeçar. E é neste dia simbólico que estamos lançando a Ser Livre Depois dos 40, uma HQ, uma história em quadrinhos, baseada numa história real, que rompe com os rótulos impostos às mulheres maduras e traz à tona a urgência de assumirmos o nosso protagonismo. Por muito tempo a sociedade nos ensinou que ao passar dos 40 nos tornamos invisíveis, que nossas histórias não importam, que os nossos sonhos devem ser esquecidos, que nossos desejos devem ser contidos e a nossa voz deve ser silenciada. Nos fizeram acreditar que nossa relevância tem prazo de validade. Mas nós sabemos que isso não é verdade, não é? Somos a soma de tudo que vivemos e é justamente agora que nos tornamos mais fortes, mais ousadas e mais dispostas a escrever nossos próprios destinos. Porque liberdade, meus amigos, não é um luxo, é um direito. Essa HQ não é apenas um livro ilustrado, ela é um manifesto, um convite para cada mulher que já duvidou de si mesma, que já sentiu o peso do tempo como uma sentença e que agora deseja ressignificar a sua trajetória. Ser livre depois dos 40 é recusar a invisibilidade, é assumir nossas escolhas, é transformar maturidade em poder. E temos exemplos poderosos que mostram que recomeçar depois dos 40 não é só possível, como pode ser transformador. No Brasil nós temos histórias igualmente inspiradoras. Raquel de Queiroz, uma das maiores escritoras do nosso país, foi eleita pela Academia Brasileira de Letras aos 62 anos, provando que reconhecimento e sucesso não têm prazo de validade. Ruth de Souza, pioneira no teatro e no cinema brasileiro, continuou atuando e quebrando barreiras até os últimos anos de sua vida. Tia Ciata, uma mulher negra e símbolo de resistência, ajudou a moldar a cultura do samba no Brasil enquanto mantinha uma vida de luta e de recomeços. E é claro que, como boa paraense que sou, não poderia deixar de falar de uma mulher tão representativa da minha terra natal, Belém do Pará. Dona Onete, nossa rainha diva do carimbó paraense,
que começou sua carreira aos 73 anos de idade e em setembro de 2023 a sua obra foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial. E tantas outras mulheres anônimas que aos 40, 50, 60 anos decidiram voltar a estudar, abrir um negócio, mudar de profissão, escrever um livro ou simplesmente resgatar sonhos esquecidos. Porque ser livre depois dos 40 significa exatamente isso. Ter coragem de recomeçar sem pedir permissão. Agora eu quero a ajuda de cada mulher que está aqui presente nesta sala. Ergam os seus celulares com a lanterna acesa. Ergam lá no alto, olhem em volta e vejam quantas estrelas estão brilhando neste momento aqui conosco. Que este dia 8 de março seja para todas nós um marco, que possamos olhar para nossas histórias com orgulho, para o futuro com desejo e para nós mesmas com mais amor próprio, porque liberdade não tem prazo de validade e ser protagonista da própria vida é um direito que nunca devemos questionar. Seja bem-vinda junto comigo a essa revolução. Seja livre, seja você. Porque assim como está escrito no meu braço, eu sou a força e a liberdade da minha voz. E você também é. Sônia, acredite, realize. Que desde o dia que ela descobriu que ela tinha passado, já foi um fervoroso dentro de casa. Eu acho que, primeiro que a gente não estava esperando, né, porque a gente sempre pensa negativo ao invés de pensar positivo, mas eu confesso que eu pedi pra ela pra fazer surpresa pra mim. Então eu, igual todos, eu não sei de nada. Eu não vi o livro, eu não sei de nada, eu não sei do discurso, eu não sei das músicas, porque eu quero prestigiar ela igual a todos. Eu quero que seja uma surpresa pra mim, pra que eu me emocione, que eu prestigie ela igual todos os dias que eu faço. Quero que seja algo natural, não que eu já saiba o que vai acontecer. Então eu acho que eu tô esperando uma grande surpresa igual todo mundo. Beijo, mãe, eu te amo. Maravilhosa. Olha, até agora eu estava sentada na cadeira, chorando rios, lendo a HQ, e eu percebi que eu não conheço realmente a minha mãe. E que nesses 22 anos de vida, eu não descobri 100% quem é a minha mãe. E hoje eu pude entender parte da história dela e o quanto isso, de certa forma, foi uma grande bagagem. E o quão forte ela foi para suportar tanta coisa e conseguir criar tanto a mim quanto a minha irmã. E isso é uma parte muito emotiva para mim, porque a minha mãe sempre foi, cara, tudo para mim. Em questão de heroína, em questão de mãe, até de uma psicóloga acolhedora particular, onde ela me fez descobrir, acho que tudo sobre quem é a Elisa. E hoje eu sou quem sou graças a ela, graças a tudo que
A gente vivenciou juntas de todos os perrengues que a gente passou, de comer farinha com água. E ela tá sorrindo, mesmo diante de pesadelos. E o quanto isso foi uma potência muito grande para que a gente se tornasse mulheres de garra, mulheres de potência e não só mulheres fora, profissionais boas, mas como filhas também, né? Como tratar a minha mãe de uma forma totalmente singela, abraçando e sendo empática com tudo. E carregar essa trajetória com ela, eu acho que é mais do que um privilégio. Eu não poderia, eu falo isso muito pra ela, eu não poderia pedir uma outra mãe, eu não poderia pedir uma outra vida, porque eu tenho certeza que eu não seria quem eu sou hoje se eu tivesse uma outra mãe ou uma outra vida. Cara, eu olho pra ela e eu consigo ver meu futuro e entender que ela conseguiu construir uma relação muito maravilhosa. É um livro, vamos dizer assim, falar sobre ela. Nossa, eu consigo escrever um filme se fosse pra contar sobre quem é minha mãe, sobre quem ela é comigo, com a minha irmã, com a minha avó, com as pessoas à volta dela, né? Os laços que ela criou, as relações que ela desenvolveu esse longo do tempo. Então, eu acho que se fosse pra falar de perfeição, eu falaria que a minha mãe é a mulher perfeita. E eu tenho muito orgulho dela. Isso. Você já? Mãe, te amo. Você vai ser sempre minha pessoa favorita. Vai ser sempre a pessoa que eu vou escolher amar pro resto da minha vida. A minha melhor amiga. Você é tudo pra mim. Eu tenho orgulho de você. Eu sou chorona igual você. E eu vou te amar até o fim. E é como eu sempre te disse, eu vou te amar até depois da morte. Porque a alma, ela nunca morre. O corpo envelhece, mas a alma fica. Te amo, tenho orgulho de você. Parabéns por tudo. Então, na verdade começou quando eu estava trabalhando com a Kátia, vendo o esforço dela, né, em fazer as coisas acontecerem, e eu achei que o esforço dela era uma história tão interessante quanto a peça que ela estava querendo montar, né, num determinado momento lá que eu fui fazer iluminação para ela, e eu falei, poxa, o que você acha de contar a sua própria história, né? Aí eu comecei a conversar com ela, porque eu entendia que nas histórias que ela colocava no teatro, ela queria comunicar, né, coisas relacionadas à história dela, mas eu nunca via a personagem dela como protagonista. E aí eu falei, qual que é a dificuldade de se dar o protagonismo? Eu sei que na verdade assim, eu estou resumindo, mas a conversa ela foi muito mais longa. E aí a gente entrou em vários assuntos, que são os assuntos que permeiam aí a narrativa do quadrinho. E aí a gente descobriu algumas coisas sobre a infância dela, que a gente assim, fez uma análise profunda sobre isso e de como a gente conseguiria fazer uma narrativa que pudesse resgatar esse processo da vida dela. E aí ela topou a ideia e aí eu falei, que tal a gente fazer uma história sobre uma jornada de autodescoberta através da arte? E aí ela gostou. E aí a gente começou a partir daí já a pensar o projeto, tentamos o edital, fomos contemplados, entenderam como relevante a história e hoje estamos aí, né? Kátia, foi um prazer o trabalho, foi um desafio, como você viu ali, né? Mas assim, eu acho que o que importa é o resultado, e o resultado foi o melhor possível e é só o começo de uma longa estrada aí de projetos que a gente vai fazer, pode ter certeza. É muito orgulho. Eu conheço a Ana Kátia já há um bom tempo. Tivemos aí um laço de vida mesmo, de irmandade, da gente realmente estar junto em muitos momentos. Várias coisas do que tem aqui nessa HQ eu estive junto, eu presenciei, ouvi, e é muito orgulho ver a mulher que ela se tornou, a mulher que ela conseguiu se espelhar e buscar a ser, porque ela tinha muitos monstrinhos dentro dela que agarrava ela para alguns cantos. Então, esse momento de transformação da vida dela foi algo muito importante para mim, que eu vi o antes
e o depois de Ana Kátia Guerra. Eu vejo ela sempre como uma mulher incrível, guerreira, fantástica, batalhadora. A história de vida dela é algo que realmente tem que virar filme, porque incentiva, é algo surreal. Às vezes a gente não tem a percepção, porque a Ana Kátia sempre tá ali sorrindo, sempre amistosa, sempre abraçando, acolhendo. E muitas vezes, na verdade, é ela que precisa desse acolhimento. Então, eu tenho nela uma irmã, uma pessoa que a gente passou por muitas coisas juntos e vai continuar passando histórias. E hoje uma das coisas que me pegou foi chegar aqui, além de vê-la ali atrás da mesinha, foi ver o uniformezinho do nosso diretor de teatro que faleceu há um ano e pouquinho aí atrás. Então ela me pegou de muita surpresa, né, nisso, porque ele foi uma peça importante na nossa vida artística principalmente, mas na nossa evolução como ser humano ele teve o seu pontapé. E acredito que muito disso que a gente tem aqui nesse livro, inclusive o Diego, o ilustrador, que fez isso, também era aluno do Paulo Afonso. Muito do que se tem aqui tem também a Paulo Afonso ali por trás, porque veio ali dele. Então, Ana, te amo, você sabe disso, sempre estarei aqui para você. O nosso amor a gente não consegue explicar, mas aconteceu e vai acontecer para o resto da vida. Te amo. De conseguir fazer com que as pessoas tirem, né, da cabeça a ideia e coloquem no papel para que aquilo se transforme, porque senão fica só no mundo das ideias, né? E hoje a gente pode ver aqui um material de qualidade, não só de impressão, mas também de conhecimento que está passando para a gente, né? Então eu fico muito contente de poder contribuir com uma profissional que, assim, não tem, eu não consigo tantas, como que eu posso dizer, as qualidades, falar as qualidades. Defeitos, então, não posso falar mesmo. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem, mas a Kátia está aqui no coração. Kátia, continue o seu projeto, continue a história da sua vida, agora contando coisas sempre maravilhosas, viu? E pode contar comigo que eu estou sempre com você. Olha, eu conheci a Ana Kátia através do projeto, programa do Mulheres Empreendedoras, que ela chegou, né, já fazendo história, e hoje é uma grande emoção estar aqui prestigiando esse momento tão importante para ela. Confesso que eu estou bastante emocionada e fico emocionada de ver mulheres, assim como ela, bastante determinada, mulheres que realizam o seu sonho. E hoje isso é um grande sonho para a Ana Kátia. Então desejo todo sucesso e eu fico muito mais feliz em poder compartilhar essa trajetória juntamente com ela. Lindona, um beijo para você. Você sabe que eu te amo muito, muito, muito mesmo. Obrigada. Ser Livre Depois dos 40 vem te propor uma grande reflexão sobre a sua jornada pessoal, sobre empoderamento feminino, sobre recomeços, sobre ousar sonhar. E que dentro desta peneira, essas pequenas borboletas coloridas que estão aqui, elas representem a tua capacidade de ousar erguer a sua voz. Que essas borboletinhas sejam símbolo do teu recomeço, assim como foi no meu. Eu espero que essa história te inspire, te sensibilize e seja o pontapé inicial que você talvez estivesse esperando ou precisando para poder criar coragem para recomeçar. Aprender a dizer não, aprender a impor limites, mas acima de tudo, aprender a se amar. Amor próprio, sensibilidade, empatia, em primeiro lugar com você mesmo. Obrigada por fazer parte dessa jornada e por ler essa história. E, aliás, não esqueça de multiplicar essa história para muitas outras mulheres. Sendo assim, eu tenho certeza que o meu propósito foi cumprido. Obrigada a cada uma de vocês que estiveram comigo nessa jornada, as que eu conheço e as que eu ainda vou conhecer.
Sonhe, acredite, realize. Você pode ousar sonhar, mesmo depois dos 40.